Eu queria, em tempo, falava nos meus últimos 3 minutos, no expediente, sobre a questão da lei do vereador TT, que traz aqui um reclame, e com razão, em relação a regulamentar a lei. Mas a assessoria me entregou, estava aqui até foi lido na noite de hoje, o expediente por parte do prefeito Natal em exercício, o qual eu não tenho aqui a lei e também não conheço o que foi o teor, que foi regulamentado, mas é bom a gente deixar claro, até porque a ideia da casa é contribuir, né? De maneira alguma a gente faz crítica por criticar, mas para a construção e para ter a solução do problema. E nesse expediente traz aqui, a complemento do acordamento vem por meio deste, o que nós fizemos, eu não me lembrava, mas nós fizemos um requerimento de minha autoria, com a assinatura de todos os colegas, para que pudessem encaminhar para essa casa as fotos dos desaparecidos e tal. Mas isso é uma parte das pessoas desaparecidas que, com esse material, nós vamos colocar no portal e colocar no átrio da casa. Então, foi entregue, é bom deixar claro. Então, não, tudo bem, mas como consta na casa e consta nessa data, é bom a gente deixar isso, que está aqui, então, o expediente, está aqui as fotos, né? Isso. Então, é nesse sentido, só para deixar que parte foi feito, mas temos que entender o restante ali. Mas, senhores vereadores, o vereador Telmo falava do plano diretor e citou meu nome, e que na primeira sessão deste ano, diante da chefe do Poder Executivo, nossa querida prefeita Adriana Dal Ponte, eu deixei aqui um pedido, né? Uma solicitação deste vereador, que é que se encaminhe para esta casa o plano diretor. Eu rapidamente observo o vereador falar, e com muita propriedade, conhecedor que e participou, ele, o vereador Moacir, mas o vereador Michel, então, enquanto agora secretário da SUSP, quando coloca ali, e com muita prudência, porque chega de criar expectativa naquilo que não vai fazer daqui a um mês, daqui a 5 meses, daqui a 1 ano. A população não aguenta mais isso. Então, o vereador muito prudente, né, cauteloso, preocupado de dar uma informação e depois já na prática não acontecer, e ele, enquanto secretário, ser cobrado também, foi prudente, e a gente sabe que o plano diretor é uma ferramenta importantíssima, mas de extrema complexidade, na sua construção, no seu formato, enfim, e na finalidade que ele terá para o futuro desenvolvimento da cidade. Mas só para observar essa questão da fala do vereador Michel, enquanto secretário, no jornal, que eu acredito que ele tem muito mais cautela, né, porque ele também tem vontade, né. Ele também nos mostrou, numa oportunidade que tivemos uma visita lá no seu gabinete, uma agenda, e que dentro das suas prioridades é o Código de Obras, é o plano diretor, entre outras as ações, como a questão dessa vergonha pela cidade como um todo, de publicidade colada em tudo quanto poste, pau, ponto de ônibus, até no chão tem placa colada, e o vereador também gostaria muito de ver essa questão regulamentada, a questão das calçadas, a questão das correntes, a questão dos estacionamentos que o cidadão se acha dono. Nos fez uma explanação da sua agenda naquele momento. Mas volto à minha fala em relação ao plano diretor, e tenho, assim, a esperança, mas também quero dividir, vereador Moacir, para quem está nos assistindo, para não ter essa confusão, porque nós temos o poder da fala, mas não temos a caneta. Tem que ter isso claro. Porque começa a confundir, daqui a pouco não, o vereador vai apresentar o projeto de lei do plano diretor. O plano diretor está na Câmara. Então, por que a Câmara não faz? Não. Nós não podemos, nós temos que esperar vir do Executivo e aí sim trabalhar em cima dessa matéria, do projeto de lei, do plano diretor. Porque nós temos a tribuna, nós temos as nossas atribuições nas comissões, nós temos legitimidade para demandar uma denúncia no Ministério Público, no Judiciário, e temos legitimidade também para cobrar. Mas, como foi a questão do IPTU para aqueles que tinham, né, enfim, que a gente pediu a implantação do programa de tirar multas e juros, naquela oportunidade, não foi uma vontade do governo, né? Não foi uma vontade do governo, e a Câmara tem que, infelizmente, nós fizemos aqui um requerimento solicitando que fosse atendido, uma vez que tem uma dívida de 200 milhões e que 80 milhões é dívida podre, que poderia arrecadar, não desprestigiando os bons pagadores, mas atendendo talvez uma parcela da sociedade de São José que em algum momento na sua vida financeira não teve condições de pagar. Mas a Câmara não foi atendida naquela oportunidade, vereador Amauri, vereador Geraldo.
Não foi atendida. Aí nós temos que entender que o governo ele tem as suas direções, tem os seus nortes, tem os seus planos, tem o plano de governo para colocar em prática, né? A casa faz a reivindicação. E assim nós estamos falando do plano diretor. O vereador Telmo, na oportunidade em 2013, né? Mas 13 agora o senhor protocolou o requerimento pedindo a formação da comissão, né? Para trazer. Confunde um pouco, porque nós não temos o plano diretor na casa. Né? Confunde um pouco porque nós temos um plano diretor na casa. O plano diretor tem que vir para casa. E aí essa comissão vai cobrar também, vai buscar, de alguma maneira, sentar com o secretário, buscar alternativas para que chegue essa ferramenta. O plano diretor é tão importante quanto a receita do município. Sem dinheiro não se faz nada. Sem dinheiro não se faz obra, sem dinheiro não atende a creche, sem dinheiro não atendemos as pessoas que mais precisam. É uma coisa óbvia. Né? E o plano diretor é uma cidade que não tem o marco zero de desenvolvimento, não tem um instrumento para saber aonde nós vamos chegar daqui a 30, 40 anos, fica sem rumo, vereador Chico. Fica sem norte. Fica igual a biruta de vento ali para cá e para lá. Né? Uma hora o cidadão faz um prédio assim, o outro vai lá, o outro faz um loteamento aqui, o outro faz um loteamento, deixa eu fazer um exemplo aqui, não sou da área, mas o loteamento nessa locação e aqui. Aí onde é que fica a rua principal? Os loteamentos não se comunicam, aí o cidadão, com razão, vereadora Sandra, reclama do ônibus, mas como é que o ônibus vai transitar? Está ali, o Barreiro Sede. Nós só temos duas vias estruturantes, que é a Leoberto Leal e que é a Nossa Senhora Aparecida. O resto não tem nada que se comunique, com exceção a 2 lotezinhos que foram comprados no ano passado, para fazer uma meia sola, e ajudou muito, mas não tem como. E o problema da mobilidade urbana no Barreiro Sede é crônico, porque tanto que a PC3, quando da sua implantação, ela se tornou inviável. Exatamente porque não se planejou São José há 20 anos atrás. Exatamente porque não se pensou São José, talvez para os dias de hoje, vereador Adriano. Não se pensou lá atrás, quando começaram a fazer o loteamento do Barreiro Sede, não se pensou que seria a cidade, o planejamento da cidade para daqui a 20, 30 anos. E, novamente, nós estamos hoje aqui nessa discussão, uma discussão que a Casa já se colocou à disposição, de sessões extraordinárias, de sessões, se for para fazer sessão a semana toda, nós vamos estar à disposição, mas chega da gente fazer retalhos, necessários, muitas vezes, porque você tem situação hoje que tem várias empresas em ARP, que é o zoneamento, vereador TT, e aí o cidadão precisa do alvará, está lá há 10 anos trabalhando, gera 100 empregos, renda, receita para o município, e está numa situação de zoneamento equivocada. Mas o município cresceu. Em algum momento foi omisso na fiscalização, a empresa se instalou e hoje não tem o que fazer, está consolidada a situação. Então você tem que estar a todo momento, vem um projeto, o governo regulariza a situação e assim vai. Mas nós esperamos, eu tenho a convicção, acredito muito no potencial e, sem sombra de dúvida, na vontade do secretário vereador Michel Schlemper, na sua dedicação, no seu compromisso para com a cidade de São José, e espero que ele possa, já registro aqui a nossa vontade e também a nossa disposição para ajudar nesse sentido. Obviamente, vereador Telmo, que a gente sempre deixa claro, nós temos a tribuna, nós temos as nossas limitações, As nossas ferramentas elas são limitadas. Se não quiserem, não vão mandar o plano diretor. Se não tiverem disponibilidade, se não tiverem tempo para encaminhar, se não for prioridade, não vão encaminhar. Concedo uma parte, falta apenas 1 minuto e 11. Serei rápido, mas nós não podemos pecar por omissão, vereador. Claro. Eu acho que nós viemos para essa casa, mesmo que dependa da vontade do Executivo, nós, enquanto vereadores, nós não podemos pecar por omissão. Nós temos que fazer o nosso papel, pedir, reivindicar, cobrar e fiscalizar. Então, é o nosso papel. Por isso que eu fui à tribuna e essa comissão surgiu para isso, para que a gente acompanhe e cobre a execução de um plano diretor. Sem sombra de dúvida. Tanto que nós temos aqui, tem coincidência de 3, 4 indicações sobre o mesmo assunto dos colegas vereadores em algumas demandas necessárias para a cidade. Mas, volto a dizer, é um anseio, uma vontade deste vereador, da casa, de que possamos ter um instrumento consolidado. A exemplo, e o que é bom tem que ser copiado, vereador TT, a exemplo da forma que fez o município de Florianópolis. Se teve equívocos e tal, não estou discutindo esse mérito.
mas a agenda que se criou e que 2014 para Florianópolis é realidade, o plano diretor foi aprovado. É isso que nós queremos. É isso que nós pedimos na primeira sessão e é isso que nós esperamos e se colocamos à disposição para ajudar o Executivo nesse sentido.